Fala galera do Nuvens de Valores, 16 de junho de 2023, sexta-feira. Nesse vídeo vamos trazer os estudos do gráfico semanal, fechamento semanal de algumas ações, alguns ativos aqui para vocês. Lembrando que são apenas estudos, não é recomendação de compra ou de venda. A ideia do nosso canal é ajudar vocês na tomada de decisão, aprender a mexer também, interpretar o gráfico, principalmente com os indicadores Nuvens de Shimoku. Para quem está chegando agora, deixe seu like, se inscreva no nosso canal. A ideia é vocês acompanharem o nosso canal para vocês começarem a entender aqui a proposta e o modelo aqui de interpretação dos gráficos do nosso canal. Essa semana a Magazine Luiza teve uma queda de 6,55%, conforme conversamos durante a semana alguns pontos gráficos que poderiam servir de suporte e realmente, olha só a movimentação de Magazine Luiza. Fechamento nos R$ 3,71, exatamente na borda inferior das nuvens Shimoku. A Span A aqui, borda inferior, estava essa semana nos R$ 3,71, e também o que nos chamou a atenção é que a mínima da semana veio nos R$ 3,69, exatamente nessa linha vermelha, na nossa exponencial de 21. Assim como temos conversado na Magazine Luiza, a gente tem aqui, vou trazer aqui para vocês já o nosso DMI positivo, continua acima do DMI negativo, mas o que tem nos chamado muito a atenção é o nosso ADX, essa linha azul, muito distante ainda do nível de 20, ou seja, estamos aqui ainda bem distante de começarmos a considerar que existe uma tendência no gráfico de Magazine Luiza. O ideal é quando o ADX vem ganhando força, ganhando níveis cada vez mais altos, e principalmente quando ele começa a trabalhar acima do nível de 20. O nível de 20 aqui no nosso gráfico é essa linha preta. Percebam como está ainda bem distante o nosso ADX, indicando aqui mais uma ideia de lateralidade aqui no nosso gráfico semanal de Magazine Luiza, desde meados, olha só, de início de janeiro de 2023, e realmente é o que vem acontecendo aqui. Acompanhem aqui, olha só, nosso DMI positivo, ora fica acima, ora o negativo, eles trocam de polaridade muitas vezes, e o ativo aqui fica sem uma definição de uma tendência aqui mais robusta. Chama atenção também o nosso Money Flow Index voltando a trabalhar abaixo do nível de 50. A gente tinha já conversado sobre o nosso Money Flow Index na terça ou na quarta-feira, quando eu fiz o vídeo para vocês, e olha só, novamente ele cortando aqui o nível de 50. O ideal é quando o nosso Money Flow Index continua trabalhando acima do nível de 50, para a gente compensar, compreender que existe um fluxo mais comprador do que vendedor, principalmente aqui no gráfico semanal, que é um tempo maior aqui que a gente gosta de estudar com vocês. Então, a gente tem um aspecto um pouco negativo no ADX, no nosso Money Flow Index. O DMI positivo permanece ainda aqui acima do negativo, indicando, quem sabe, uma direção ainda permanecendo uma direção mais altista, segundo o DMI, e as médias também do Shimoku estão ainda interessantes, porque a nossa média rápida verde-limão permanece com cruzamento aqui acima da média vinho. Ficaria muito atento caso tiver um fechamento abaixo dessa média vinho, que estaria nos R$ 3,51, com uma renovação de mínima. É claro que muitas vezes o ativo pode buscar níveis inferiores de suporte, não quer dizer que um fechamento abaixo dessa média vai desmoronar o ativo, mas é realmente importante sempre ter prudência, gerenciar o nosso stop e ter algum racional, algum operacional. O interessante, uma condição aqui que a gente pode buscar como um viés mais altista para a Magazine Luiza, ideal a semana que vem, quem sabe, uma superação de máxima, algum fechamento aqui, de preferência acima desse candle aqui, que a máxima dessa semana foi na região dos R$ 4,07, para a gente começar a considerar novamente um toque aqui na nossa exponencial de 50, essa aqui linha preta, que foi região de resistência em 15 de maio, e também 8 de maio chegou muito próximo aqui dessa exponencial de 50 gráfico semanal, e essa semana estaria aqui na região dos R$ 4,33. Então aqui o gráfico semanal da Magazine Luiza permanece com alguns aspectos positivos. Por exemplo, cruzamento de média aqui, a média rápida verde-limão, a Tenkan nossa, 9 períodos, permanece aqui cruzamento acima da média vinho, que é a média vinho mais importante aqui do nosso canal. A gente tem ainda esse aspecto positivo do DMI positivo acima do negativo, mas, por exemplo, a gente vê um Money Flow Index retornando para o nível de 50, uma DX aqui que ainda não está com uma tendência definida, o fechamento também novamente vem buscar praticamente quase fechamento abaixo das nuvens, não foi interessante. E trazendo também mais um aspecto positivo que ainda temos no gráfico semanal aqui de Magazine Luiza, é a nossa Chico Span, que é essa linha azul aqui do Shimoku, que é o quê? É o próprio preço plotado 26 períodos para trás. Enquanto a nuvem de Shimoku está sempre plotada no futuro, essa linha azul sempre está plotada aqui
no passado, ela segue acima aqui do preço, indicando um momento ainda mais comprador. Ficaria muito atento caso essa linha também voltar a cruzar a vela aqui do preço de Magazine Luiza. Então o gráfico aqui semanal de Magazine Luiza permanece com um viés aqui um pouco mais lateralizado. Muita atenção também que a gente tem essa semana. É claro que a semana que vem pode ser que essa média esteja em um lugar diferente. A gente teria aqui ainda um suporte na média vinho, R$ 3,51. Próprio suporte na exponencial de 21, R$ 3,69, e essa pontilhada preta, que é a aritmética de 50, que estaria numa região aqui dos R$ 3,65. Para quem gostou da nossa análise, peço para deixar um like, se inscrevam no nosso canal e acompanhem nosso canal, porque a ideia é vocês começarem a entender, a interpretar o gráfico da maneira como a gente propõe aqui também para vocês. Não é só apenas assistir o vídeo, mas também aprender e evoluir junto com a gente. Vamos continuar aqui com o VIA, gráfico semanal para vocês. Continuando o nosso vídeo aqui com VIA essa semana queda de 0,78%, fechamos nos R$ 2,55, trazendo aqui também, dando uma olhada como foi já o gráfico aqui da VIA. Percebam que em alguns momentos a gente teve fechamentos, assim como o Magazine Luiza, semanal acima das nuvens, acima das duas médias de Shimoku, aqui uma condição bem mais voltada para um movimento altista, ou tendência altista. A partir do momento que a gente começa a fechar abaixo das nuvens, abaixo de médias de 50, depois médias de 80, já ficaria aqui com um viés de uma tendência mais baixista que altista. Mas trazendo aqui o que temos no momento, VIA essa semana teve uma queda, assim como eu acabei de mencionar, de 0,78%. Nessa sexta-feira tivemos uma queda de 4,14%. E o que temos aqui no nosso gráfico semanal de VIA? A gente permanece com o fechamento acima das duas médias de Shimoku. Vou até dar um zoom aqui para mostrar melhor para vocês. As duas médias de Shimoku, para quem está chegando agora no nosso canal, a média de 9 períodos da Tenkan é essa média verde-limão, e a média que mais nos interessa é a média vinho, que é essa média lenta, a média de 26 períodos, médias clássicas do Ishimoku. Para quem quiser estudar o indicador nuvens de Ishimoku, a gente trabalha com o indicador aqui com a configuração clássica. Basta para vocês colocarem na plataforma de vocês, que vocês vão ver da mesma maneira que a gente mostra aqui para vocês. Percebam que a gente, a partir da semana de 15 de maio de 23, a gente teve um fechamento acima da média vinho. A gente já poderia ficar mais atento aqui, quem sabe um início de uma reversão, mas a gente sempre alerta que muitas vezes o ativo fecha acima da média vinho e depois ele pode devolver. A gente nunca tem como adivinhar o futuro, mas enquanto a gente não tem um fechamento acima dessa média vinho, a gente acredita que o ativo vai continuar com um movimento predominante do lado que ele está. Então, a partir do momento que ele faz um fechamento acima da média vinho, semana que vem, por exemplo, na semana que foi de 22 de maio de 23, ele renova a máxima. Então já é o segundo fechamento acima da média vinho. Opa, aí a gente pode já começar a acreditar, quem sabe, e estudar, claro, ver os demais indicadores para, quem sabe, ele iniciar aqui uma nova pernada de alta. Mas ressalto, importante sempre ter gerenciamento de stop. A gente não tem como prever o futuro, mas enquanto a gente não vê fechamento acima dessa média vinho, a gente acredita que pode realmente ter continuidade ou movimento baixista. Percebam que a partir da semana de 15 de maio de 23, a gente também já tinha um DMI positivo, a gente já tinha um Money Flow Index aqui acima do nível de 50, indicando uma possibilidade também de um fluxo mais comprador. Tinha algumas ferramentas, né, que estavam apoiando a nossa tomada de posição. A gente também já ficaria aqui mais atento, por exemplo, na semana de 29 de maio de 23, apesar de ser uma semana negativa, a partir da semana de 29 de maio de 23, a gente já tinha a nossa Chico Spam acima do preço, aqui cortando o preço. Então a gente já poderia também já buscar algo que, quem sabe, alguma ponta compradora se apoiando já na nossa Chico Spam. Essa semana foi uma semana negativa. O candle, a gente observa o quê? O semanal aqui da VIA está entre a exponencial de 50, deixa eu trazer aqui para vocês, essa linha preta aqui, R$ 2,76, e a aritmética aqui de 50, R$ 2,48. Então, o semanal da VIA entre a exponencial de 50 e a aritmética de 50, e muita atenção, vamos ver se, por exemplo, VIA pode buscar, quem sabe, um suporte aqui nos R$ 2,48, traçando algumas possibilidades, né? Ou quem sabe algum rompimento de máxima para ir buscar os R$ 2,76 no gráfico semanal.
O que nos chama também muito a atenção essa semana aqui de via, que a gente também teve um cruzamento de média verde-limão com média vinho. É um cruzamento aqui que muitos traders de Shimoku gostam de ver no gráfico, que seria um cruzamento o quê? De compra fraca. Mas muitas vezes esse sinal falha, a gente só fala a técnica aqui de como pode ser observado, como pode ser estudado o Shimoku. Não necessariamente esse cruzamento de compra é para sair comprando, mesmo porque a gente não fala aqui sobre recomendação de compra ou venda de ativo. Apenas a gente estuda os ativos para vocês. A gente observa aqui também exponencial de 21. Percebam que a partir da semana de 8 de maio de 23, a gente já tinha um fechamento acima da 21. Depois, novamente, em 15 de maio, no outro fechamento acima da 21. Aqui, em 22 de maio, suporte na exponencial de 21. É uma média interessante também, uma média clássica que a gente gosta de colocar aqui com o Ishimoku para a gente ir se apoiando cada vez mais e formando a nossa opinião. Vale a minha tomada de risco? Aonde vai estar meu stop? Por exemplo, você faz uma tomada de posição na superação de máxima, muitas vezes se perdesse a mínima desse candle que deu início ao gatilho de compra, poderia fazer sentido você sair da sua posição. A ideia, qual que é? Qual é a ideia de você ganhar dinheiro no mercado? A partir do momento que você vê que está errado, cortar o seu prejuízo o mais rápido possível. A partir do momento que vê que você está certo, que você realmente acertou o seu trade, alongar o máximo possível, sempre o quê? Preservando o seu lucro. Enquanto você estiver comprado no mercado, dentro do mercado, você está à mercê do mercado. Pode ser que abre uma segunda-feira com um gap de baixa de, por exemplo, 10%, 5%, e aí o seu lucro, que antes era lucro, passa a ser prejuízo. Por isso que é importante, muitas vezes até fazer uma parcial, não é recomendação, mas é apenas trazendo algum racional para vocês aqui, porque a ideia nossa não é mostrar só o gráfico, mas é também trazer o caráter educacional aqui para vocês. Mas olha só, está interessante aqui, é claro que não é o Eden aqui, pra gente, o Eden nosso aqui, do nosso Ishimoku, é fechamento acima das nuvens, quando a gente já tem um alinhamento aqui perfeito das médias de 200, de 80, de 50, aqui com o nosso Ishimoku. Então, aqui a gente não está numa condição perfeita de tendência, mas a partir do momento que tem um fechamento acima da média vinho, a gente já teve a Chico Span cortando o preço, nosso DMI também positivo, o MFI verde aqui acima do nível de 50, a gente poderia olhar aqui com mais carinho para a via. Qual que é o ideal? O ideal é a gente não perder essa média vinho que está no real, R$ 2,20, manter esse fechamento aqui, de preferência também, já que a gente veio fechar acima da pontilhada de 50 aqui, nossa média aritmética de 50, manter esse fechamento acima da pontilhada aritmética de 50 para buscar a exponencial de 50, depois as médias de 80 e quem sabe continuar esse movimento altista. Mas é claro, a gente nunca tem como adivinhar o futuro, mas a gente traça possibilidades e cenários para vocês aqui. A gente vê que tem já alguns aspectos positivos, tanto é que nas últimas semanas aí via tem se valorizado. Muita atenção, operem sempre com responsabilidade, não é recomendação de compra ou de venda. No final de semana vou fazer mais vídeos, acompanhem nosso canal, se inscrevam no nosso canal, deixem comentários, agradeço sempre os comentários e os likes, bons investimentos e até uma próxima, um abraço.